Oi, seja bem-vindo! Para o episódio de hoje, eu escolhi um tema mais que precioso para nós aqui da Fenomenologia Existencial. Hoje eu quero trazer uma reflexão sobre o sentido do ser de cada um de nós. Você sabia que foi para tentar compreender como que uma pessoa dá sentido para a vida dela no tempo que ela tem, que o Heidegger foi construindo e desenvolvendo toda a analítica do Dasein que a gente conhece? Por isso essa questão do sentido é tão importante para nós. Porque, segundo Heidegger, se a gente quiser compreender o que é a existência de alguém, a gente vai necessariamente ter de procurar pelo sentido de ser dessa pessoa. Como aqui é um canal de psicologia feito para psicólogos, eu não pretendo com esse vídeo dar conta de todo o arcabouço filosófico que o Heidegger construiu em torno da questão do sentido. Até porque seria uma loucura da minha parte, né? É muita coisa. Foi uma vida toda estudando e pensando sobre o sentido de ser. Mas eu vou tentar para o vídeo de hoje trazer de uma forma mais rápida até do que eu gostaria algumas reflexões sobre o sentido num viés mais voltado para a clínica, tá? Pelo dicionário Oxford, nós temos 21 definições para a palavra sentido na nossa língua, que vão desde o sentido de sentir, relacionado às percepções e sensações, até o sentido do comando dos soldados. Diante desse monte de definições, a palavra sentido, ainda que seja dentro de um contexto clínico, pode assumir uma série de significados e vai acabar gerando muitas dúvidas em nós, né? A quais exatamente a psicologia fenomenológica se refere quando ela está falando de sentido? Mais especificamente, quais aspectos se relacionam com essa busca de sentido? Como que a gente pode fazer para trazer à tona essa questão com o nosso paciente? Existem perguntas que possam ser feitas? Para a gente começar a falar sobre isso, eu preciso, antes de qualquer coisa, te lembrar que para nós, a verdade de uma pessoa sobre o que e como ela experimenta a existência dela é uma coisa que só pode ser expressa por ela mesma. Não existe qualquer verdade sobre ela que eu, daqui de fora, possa vir a afirmar. Por isso, a gente diz que o Dasein é a fonte da verdade do ser. E é resgatando essa fonte, no resgate do Dasein para ele mesmo, que você vai poder ajudar, então, o seu paciente a reencontrar o sentido da vida dele. Do nosso ponto de vista, só quando a pessoa consegue se reencontrar com o âmago da essência dela, é que ela vai ter condições de revisitar a própria história e identificar o que faz e o que não faz mais sentido para ela. Então, não adianta fazer sentido para mim, a psicóloga, entende? Eu não consigo alterar nenhum sentido do meu paciente, ainda que seja para o bem dele e que faça total sentido para mim que ele mude. A mudança significativa é uma mudança que acontece num nível muito íntimo, muito profundo de cada um de nós. E só quando há uma mudança de sentido do Dasein é que a gente pode falar de uma mudança verdadeira na forma de compreender e de agir daquela pessoa. Por isso, para trabalhar o sentido de ser do seu paciente, não dá para a gente ficar no raso trabalhando só sintomas, por exemplo. Se você quiser ajudar seu paciente a ter uma vida possível, você vai precisar tocar o Dasein dele e não só ficar parando arestas, tá bom? Dito isso, então, vamos lá. No geral, todos nós vivemos em busca de um sentido para as nossas vidas. Mas, às vezes, acontece da gente se perder, das coisas perderem o sentido para nós. O problema de perder o sentido da própria vida é que a pessoa deixa de ser o pastor do próprio ser, como diria o Heidegger, e cai numa malha que faz que ela haja como se ela fosse uma cabeça de gado,
que permite que outros pastoreiem a vida dela. Perder o sentido é uma situação que pode ser devastadora, porque isso pode chegar a esvaziar uma vida. Quando uma pessoa dá conta que se perdeu de si, no menos problemático dos casos, ela de repente se vê rodeada de gente que ela não gosta, num trabalho que ela não quer, fazendo coisas que ela não ama e numa vida completamente sem perspectivas, sem possibilidades. E isso é muito preocupante porque quando uma pessoa perde o sentido do próprio ser, ela não consegue se movimentar com autonomia para lidar com a própria vida. Então, vão surgir daí as paralisações existenciais, as neuroses, os transtornos, os sofrimentos. Então, não vai se tratar muitas vezes de buscar o sentido para que o nosso paciente tenha uma vida melhor. Mas muito mais profundamente que isso, a ideia é a de que ele possa ter uma vida possível, que ele possa recuperar de novo o dom de existir, que é a essência do Dasein. E quando eu falo em recuperar o dom de existir, para muito mais que uma expressão poética, eu quero dizer abrir caminho para que, usando as palavras do Pompeia, o nosso paciente possa se reencontrar com o que faz a existência dele ser digna de ser vivida. Para isso, a gente precisa chegar perto da compreensão primordial que ele tem a respeito do seu ser no mundo, do significado que ele dá para as coisas, porque é ali que o sentido mora, no nosso ser mais íntimo, como eu já disse, né, na nossa mais pura verdade, que é a aletheia de cada um. Então, quando eu falo em ajudar o nosso paciente a buscar o sentido de vida dele, eu quero dizer ajudar o nosso paciente a trazer à tona o que de fato é verdadeiro e tem valor para ele, e não para mim, e nem para qualquer outro, seja esse outro um médico, um padre ou o amor da vida do paciente. Porque só a partir da mostração consciente desses significados mais profundos e autênticos do nosso paciente é que ele vai ter condições de ressignificar os fatos e se movimentar para atender o chamado do Dasein dele. Mas você pode me perguntar, e ressignificar os fatos adianta? É claro que sim. Tem uma frase da Sapienza, inclusive relacionada a isso que eu estou falando, que eu acho que vem muito a calhar. Ela diz assim, se na terapia alguém consegue começar a olhar a própria vida e a reelaborar significados que já estavam cristalizados, a realidade dessa pessoa pode se alterar também. E a realidade do nosso paciente muda porque é o novo sentido que ele dá para os fatos que vai orientar como ele vai compreender esses fatos, assim como a forma como ele vai lidar com eles. Então, até aqui eu trouxe que o sentido do ser mora na aletheia, nos significados e nos valores mais íntimos que o nosso paciente dá para o que ele viveu e vive. E eu também disse que se a gente muda a perspectiva, muda o pensamento, isso se reflete nos nossos comportamentos, na nossa lida com a vida e, portanto, com a nossa realidade. Mas tem um outro aspecto que eu gostaria de trazer a respeito do sentido, que é o da relação desse sentido com os nossos projetos de vida, com os nossos sonhos. Além de determinar a forma como a gente vai atravessar, como a gente vai lidar com o agora, com a realidade atual, o sentido também vai possibilitar o nosso prolongamento de um agora para o próximo agora. Em um bom fenomenologuês, o sentido vai dar fundamento para o nosso poder ser. Ou seja, ele ilumina o próximo passo para que a gente possa se projetar, como se fosse um projetor de cinema. O sentido ilumina e direciona a forma como a gente vai se abrir para o futuro. É esse sentido que vai articular as coisas aqui na nossa cabeça para que a gente possa dar o próximo passo. Por isso que a gente sempre procura um sentido na nossa vida, porque é ele que vai alimentar os nossos sonhos e mostrar para nós o leque das possibilidades possíveis.
Então, resgatar sentido com o nosso paciente, ao mesmo tempo em que é ressignificar a partir da aletheia, também é recuperar a condição da pessoa se projetar num porvir e dela voltar a sonhar. Uma das coisas mais comuns na clínica é o paciente chegar perguntando o que eu acho que ele deve fazer. Eu acho que isso acontece com você também, se trabalha com clínica, né? E eu entendo essa pergunta como um pedido de socorro do sentido de ser dessa pessoa. Quando ela me pergunta o que ela deve fazer, ela está justamente pedindo para que eu ilumine o próximo passo dela, para que ela possa se projetar. O que ela não sabe é que esse projetor só vai funcionar se a luz partir dele mesmo, não é? E não de fora. Então, a gente precisa ajudar esse paciente a encontrar essa luz para que ele próprio possa, por si só, dar um sentido para a vida dele. Para trabalhar isso, algumas perguntas são cruciais para desencadear boas reflexões, porque elas funcionam como uma pedra de toque, ou como o povo está gostando de falar agora, como gatilho para pensar o sentido do ser. Eu separei algumas questões que são clássicas e eu vou te pedir para que, se você conhecer mais alguma, você coloque aqui nos comentários, porque a ideia aqui do canal é sempre compartilhar conhecimento para ajudar a nossa comunidade de psicólogos da FNO. E de repente você pode ajudar também, por que não, né? Deixa seu comentário aí. Mas voltando, a pergunta: que sentido isso tem para você? Para mim, é uma pergunta muito aberta e que normalmente é muito difícil de ser respondida por alguém que nunca parou para pensar no sentido da vida dele. Então, eu prefiro destrinchar essa questão e trabalhar com outras mais específicas, como, por exemplo, o que o seu paciente espera da vida? O que ele quer de verdade para ele? Outra, se as coisas continuarem do jeito que estão, como e onde ele vai estar daqui a 5 ou 10 anos? Para que ele vive? Quando criança, com o que ele sonhava ser? O que é que tem valor na vida dele? Sabe, pensar no sentido é pensar na vida de uma forma menos borboleta, menos superficial. É se aprofundar mesmo no ser aí, no ser com os outros, no ser para a morte, mas também é ampliar, alargar, mostrar novas possibilidades para libertar o paciente para novos modos de ser. O Pompeia, lá no livro Na Presença do Sentido, fala que a vida é um convite permanente para que a gente faça o melhor possível no tempo que a gente tem entre a vida e a morte. E eu penso que a cada vez que a gente se coloca à disposição do nosso paciente para ajudá-lo a buscar o sentido de ser dele, a gente renova esse convite de vida e da melhor vida possível para ele. É isso que eu tenho para te dizer hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar seu like. E se você não tiver inscrito, de se inscrever no canal. A propósito, eu tenho um clube de membros começando aqui no canal e que eu estou fazendo num sentido de criar mesmo uma comunidade de apoio para quem estuda e trabalha com a FNO. Dá uma olhadinha aqui em Seja Membro e vê o vídeo que eu fiz explicando como é que funciona. De repente você tem interesse e contribui com a comunidade. Um beijo enorme, fique bem, até a próxima. Tchau!